Boa noite. Agora sim. Meu fuso acho que ainda está confuso, porque eu viajei muito, fiquei em outros fusos, aí a coisa ficou complicada. Mas é boa noite, porque agora já é 7h20, 19h20, e o sol se pôs antes das 5. 10 para 5, se eu não me engano. 15 para 5. Então, para quem não está aqui na Bélgica, no inverno a gente só vê noite, não tem dia. Porque 10 para 5 da tarde, hoje já o sol se foi. Então, realmente, vamos ter longas noites. Vou fazer uma pergunta para vocês antes da gente orar, da gente conversar. Não é feriado aqui na Bélgica, também não é no Brasil, em outro país. Mas foi um feriado muito importante num país, quinta-feira. Por isso que tem Black Friday na sexta. E aí o pessoal resolve, todo mundo comprar alguma coisa pela metade do dobro. Não é? Pela metade do dobro. Eles dobram antes, quando chega 50% de desconto. Né? Está pagando metade do dobro. Ou seja, mesma coisa, não tem desconto nenhum. Né? Estava vindo hoje para cá, estava lá as placas. 60% de desconto. Eu pensando, tá bom, vão dar 60% de desconto. Será? Mas por que tem Black Friday na sexta? O que tem na quinta? Dia de ações de graça. Na quinta-feira. Então, algo para a gente pensar. Porque a última quinta-feira de novembro, nos Estados Unidos, é o dia de ações de graça que começou há muitos séculos atrás. Quando os peregrinos vieram para os Estados Unidos, primeiros, e eles... quando chega nessa época do ano, já é o outono indo para o inverno. Então, o que aconteceu? Eles plantaram e eles colheram e eles viram que era uma terra boa que produzia bastante. E eles iam conseguir sobreviver no inverno. E aí eles fizeram um culto de gratidão a Deus pela nova terra que eles estavam, que ia produzir alimento suficiente para manter a família deles, que a terra era boa. Aí eles fizeram uma celebração que até hoje é mais importante lá do que o Natal. O jantar ou a ceia de Thanksgiving, do Dia de Ações de Graça, é mais importante do que do Natal. Quando eles comem o peru. O peru, a gente come no Natal, tem lugares que tem essa tradição, e lá é no Dia de Ações de Graça, que morre muito peru, coitadinho dos bichinhos. Então, é um dia de agradecer. E hoje a gente vai falar de oração, e oração, geralmente, a gente usa a oração para pedir. E a oração é muito mais do que isso. Mas a gratidão deve fazer parte da oração. Então, eu queria falar primeiro, hoje, para uma pessoa que não sei se está assistindo agora, deixa eu ver se não, ela vai assistir depois. Uma nova amiga que eu tenho, que ainda não conheci pessoalmente, o nome dela é Janice. A Janice, por acaso, descobriu meus livros, alguém mandou para ela leu, gostou muito, disse que ajudou muito na vida dela, e aí ela começou a procurar assuntos sobre oração, ela descobriu, alguém mandou para ela um vídeo meu sobre oração no meu canal, e aí ela descobriu o quê? Ela não chama de nosso refúgio, ela chama de meu refúgio. Ela colocou entre aspas para mim numa mensagem que ela mandou para mim. Eu assisto, é dela. A Janice, ela assiste o meu refúgio. E ela mora lá em Engenheiro Coelho, lá do lado do NASP, onde a Lu estudou. Ela é irmã do Jader Santos. Você conhece ela, a Janice? Ela é irmã do Jader Santos. E ela tem um costume, isso é uma lição para a gente, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Ela tem um costume de fazer o seguinte, ela aprendeu isso muito tempo atrás, e já tem muitos anos que ela faz isso. Eles fazem na casa deles um jantar de ações de graça. Ou almoço, eu não sei se é almoço ou jantar. Nos Estados Unidos, geralmente é almoço. E ela disse, é mais importante que o Natal, e é um momento de gratidão. E ela aprendeu isso porque ela viu, num professor falou, no tempo que ela estudava na faculdade, e mostrou uma reportagem do New York Times, que as pessoas escreviam cartas de gratidão para outras pessoas. E na quinta-feira, que foi o dia de ações de graça, ela não escreveu uma carta para mim, mas ela, como se fosse uma carta, ela fez um áudio de uns 4 ou 5 minutos para me agradecer. E eu fiquei tão feliz que eu falei, eu vou passar isso adiante para vocês. E para ela, porque a minha maneira de agradecer para ela vai ser aqui, ao vivo com vocês, dizendo que isso tem resultado, tem efeito.
E a gratidão dela me fez muito feliz, me deixou motivado para continuar a gente fazendo o que a gente está fazendo aqui, no meu refúgio. Ela me contou uma coisa muito, muito forte, porque é um hábito, essa coisa de toda última quinta-feira de novembro, eles, como fazem nos Estados Unidos, tem o Dia de Ações de Graça. Mas teve um ano, recentemente, eles tinham 3 filhos, e eles perderam o filho mais velho. Ele morreu no mês de outubro. E no mês de novembro, a família se reuniu e foi agradecer pela vida do filho que tiveram por tantos anos com eles, mas infelizmente perderam. E mesmo assim, eles tiveram sentimento de gratidão para com Deus, apesar da dor, da tristeza, do sofrimento. É uma coisa que eu não quero nem imaginar, e não consigo imaginar o que é perder um filho. Só quem é pai e mãe e já passou por isso vai saber o que é, porque a gente não imagina. Dizem que é a maior dor que alguém pode sentir. Porque a morte do pai, dos avós, é uma coisa natural que a gente até espera. Quando é um acidente, vem antes da hora, claro que dói muito. Mas o curso natural da vida não permite na nossa mente a ideia dos filhos morrerem antes dos pais. E a Janice passou por isso. Hoje, eu quero começar com uma oração, mas uma oração diferente, porque hoje o assunto é oração, mas eu quero fazer uma oração de gratidão. Já que foi o Ações de Graça na quinta-feira, e eu fui tão tocado por essa mensagem da Janice, quero agradecer a ela, e hoje a gente vai começar com uma oração. E eu quero convidar para vir aqui, porque a gente convida no final, mas eu vou convidar hoje no começo. Quem tem alguma gratidão no coração e quer compartilhar essa gratidão no momento de oração, quer vir aqui comigo para dizer para Deus, eu tenho motivos para agradecer. Você tem? Quem que tem? Pode vir aqui. Vem aqui do meu lado, porque hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai começar e vai terminar com a oração junto, mas quem quiser vir aqui para dizer assim, eu tenho um motivo. Você não precisa dizer o motivo. Deus sabe. Mas você está vindo aqui, nesse momento, para a gente começar a conversa de hoje, o bate-papo de hoje, com esse sentimento, com essa ideia. Eu tenho um motivo para agradecer. E eu já falei semana passada, né? Eu conversei com vocês e eu disse, eu fui para o Brasil, passei um mês, e eu rodei 10 mil quilômetros de carro. Vindo para cá, a gente estava no túnel, e o túnel estava, claro, cheio, no horário que estava vindo para cá, e eu ouvi o barulho mais horrível que tem. A freada e a batida. E foram vários carros. E, graças a Deus, foi atrás da gente. Mas o túnel deve estar parado lá até agora. Porque a gente ouviu a freada e só ouviu aquele pá, e de vidro e tudo quebrando, e outro carro atrás, e outro carro atrás. E a gente estava para frente. E eu agradeci muito a Deus, e continuo agradecendo a Deus, porque eu rodei 10 mil quilômetros e não aconteceu nada, nenhum problema. Teve dias que eu rodei 14 horas dirigindo, num dia. Nunca mais quero fazer isso na minha vida. Falei para minha esposa, eu faço 50 daqui 2 semanas, acabou. Eu estou na terceira idade agora. É que a gente entra quando entra no ENTA, né? 40, 50, 60, aí acabou já. 2,5. Está quase, né? Estou querendo aposentar antes da hora, né? Não pode aposentar antes da hora. Olha, eu sou tentado a aposentar antes da hora. Mas todos nós temos motivo para agradecer, não temos? A vida, tudo que a gente tem, vem de Deus. E as pessoas não reconhecem. A palavra de Deus diz assim no livro de Provérbios, no livro de Salmos, que Deus abençoa o ímpio e o justo e o injusto. O justo, a maioria, eu espero, reconhece. Mas tem muito justo que não reconhece. E o ímpio está aí e nem sabe que a vida que ele tem é porque Deus mantém ele vivo. Tudo que ele tem é Deus que está abençoando. E ele não percebe, não reconhece, não sabe que tem um Deus. Então, eu gosto muito um provérbio 3, verso 6. E diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, reconhece a Deus em tudo que você faz, em tudo na sua vida, e ele vai guiar o seu caminho. E vai dar tudo certo, porque ele está conduzindo. Mas tem que reconhecer. E ações de graça é isso, é reconhecer. É você dizer, eu sei que tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem de Deus, pertence a Deus. Deus faz tudo para a gente, o que ele espera em troca? A gente não tem nada para dar para ele, a não ser a gente mesmo. Eu me entrego, é isso. Mas ele espera a gratidão. Só isso, só isso. Eu tenho 2 meninos, eu faço tudo por eles, tudo, até mais do que devia.
Aí tem uma mãe para puxar minha orelha e falar, calma, não é assim. Esses meninos já têm carrinho demais, já têm brinquedo demais. E a gente quer dar mais, quer dar mais. Tudo que eu espero deles é o quê? Um abraço, um beijo, um sorriso. E aí ele dizer, papai, obrigado. Só isso, só isso. E Deus espera isso da gente. Pior coisa que tem, a gente já viu, né? Quando a pessoa fala assim, filho ingrato. É uma das piores coisas que existem. E meu pai, que é lá do interior do Goiás, que ele gostava de ouvir caipira, não é nem sertaneja, é caipira. Tem uma música antiga que conta, se não ouviram, procura lá no YouTube. Deve conhecer a história do filho adotivo. É o pai com 9 filhos, criou todos, fazendeiro, lá na roça. E agora ele está velhinho, abandonado, nenhum filho lembra dele, mas tinha um que era adotivo. E quem cuidou dele? Quem não esquece dele? Aquela música vale a pena ouvir, é o filho adotivo. Então, a ingratidão de filho, né, e nós somos filhos de Deus. Será que a gente é filho ingrato? Ou a gente reconhece a Deus e diz para Ele, Pai, muito obrigado. É só o que Ele quer ouvir. Então, hoje é o momento da gente fazer isso. Vamos agradecer? Então, fecha a roda aqui, ó. Vamos ficar juntinho, para a gente agradecer a Deus. Senhor, quantas vezes a gente ora e a gente te busca em oração para pedir? Porque a gente tem muita necessidade. Necessidades emocionais, financeiras, para a nossa saúde, para as pessoas ao nosso redor, necessidades espirituais. Mas hoje a gente quer parar para agradecer, em primeiro lugar, pela vida, por tudo que nós temos, por tudo que somos, porque tudo vem de Ti. E o Senhor tem tanta paciência com a gente, quando erramos, quando pecamos, quando nos desviamos dos caminhos que o Senhor tem planejado para nós, e o Senhor nos perdoa todas as vezes, nos aceita de volta todas as vezes. Como um filho amado, a gente é pego no seu colo e o Senhor nos dá carinho e resolve os problemas e nos ajuda e passa pelos momentos de sofrimento com a gente. Como a gente tem motivos para agradecer. E todo mundo que está aqui na frente hoje comigo tem um motivo em especial para agradecer. E nós colocamos diante do teu altar essa nossa gratidão. Porque o Senhor é digno de honra, louvor, e tudo que temos e somos dedicamos a Ti e louvamos somente a Ti. Porque sabemos que tudo que temos e somos vem de Ti. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão neste momento, porque reconhecemos a Ti como nosso Deus, nosso Criador, nosso Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos lá, porque está começando só. E começamos bem, né? Eu acredito. Evidências. Evidência de que tem um Deus, para mim, uma das evidências é o que a gente acabou de fazer. Se eu tenho motivo para agradecer esse ser superior, infinito, divino, é uma evidência que ele existe, porque alguma coisa incrível aconteceu na minha vida, sobrenatural. E o tema de hoje é respostas incríveis. Respostas incríveis à oração. Eu quero começar já com um texto que eu gosto muito, de um capítulo na Bíblia que é muito especial. Paulo escreveu 16 cartas, impressionantes, uma mais profunda que a outra. Era um pensador. Paulo era solteiro, né? Então ele tinha tempo para pensar e ser um pensador, ser um filósofo como ele era, porque ele chegou aí na Grécia, lá da terra dos filósofos, e apresentou os seus temas e o pessoal ficou impressionado. Tem que ser solteiro, viu? Porque um homem casado com um filho fica mais difícil ser pensador. E ele vem com umas ideias muito profundas no capítulo 8 de Romanos. Na minha Bíblia está toda marcada, porque esse capítulo tem tanta coisa interessante, tantos textos interessantes e alguns desafiadores para a gente. Olha só, um dos versos que tem aqui no capítulo 8 de Romanos, abre aí no seu telefone, abre aí a sua Bíblia, que desafia a gente, muitas vezes, é Romanos 8, 28. Você não pode esquecer esse número aí. Marineiro já sabe. Romanos 8, 28. Olha só, diz assim, como Paulo ousa dizer isso para os romanos, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como assim todas as coisas cooperam para o bem? Bom, Deus inspirou Paulo a escrever isso. É o que eu creio. Então, tudo que acontece na nossa vida coopera para o bem. Por quê? Porque mesmo aquilo que é ruim, aquilo que é maldição, aquilo que é negativo, Deus transforma o negativo em positivo. Transforma a maldição em bênção. Transforma aquilo que é ruim em algo bom. Aquilo que é mal no bem. Então, vai cooperar para o bem.
As maiores bênçãos da minha vida vieram dos momentos mais tristes e difíceis. E hoje eu já estou meio assim, acontece coisa ruim, eu já fico assim, deixa Deus consertar isso aí, para você ver coisa boa que vai vir disso. É assim, tem que confiar. Tem outro texto aqui que diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Está no verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que texto forte, que bonito. Olha a convicção de Paulo. Se Deus é por você, quem que vai ser contra você? Azar de quem for contra você. Porque Deus estando com a gente, não tem que ter medo de nada. Quantas vezes eu tenho falado isso, né? Até Sansão, estava pensando esses dias, que se deu um mal. Porque segundo o Daniel, cantor, meus filhos cantam musiquinha, tinha a cabeça do tamanho de feijão, né? O cara só tomava decisão errada. Até ele. Né? Na hora que Deus foi por ele, quem era contra ele? Todo mundo que estava ali naquele templo está soterrado. Porque ele empurrou as colunas, Deus deu força novamente para ele, o final da história dele foi gloriosa. E segundo o livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai chegar lá no reino de Deus e vai encontrar quem lá? Porque está os heróis da fé. E Sansão está ali. Ou seja, Deus perdoou ele. E recebeu ele de volta. E ele vai estar lá no reino de Deus. A gente vai encontrar com ele. Eu já contei isso aqui, eu acho bem engraçado. A hora que o Daniel Ludwig, que fez a música que fala, que detona o Sansão, eu quero ver o encontro dos dois. Eu vou falar para ele, Sansão, você não faz ideia a música que esse camarada fez de você. O Sansão fraquinho, né? Quero ver como vai ser esse encontro. Mas o texto que eu quero ler com vocês, olha quanta coisa interessante tem em Romanos 8. É o verso 32. E aí, está ali preparado, pode colocar lá na tela para o pessoal ver o texto. O que diz aqui? Olha só. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele o quê? Todas as coisas. Todas as coisas que precisamos. Todas as coisas que queremos. Se Deus deu o Filho dele por nós, será que Ele não vai ouvir as nossas orações para dar as outras coisas que a gente precisa? Aquilo que a gente quer, que a gente sonha? Quer dizer, não tem nada mais valioso do que isso. Não tem nada mais importante do que isso. Não tem nada mais grandioso do que isso. Se Ele já deu o que tinha de maior valor, Ele vai dar todo o resto. Ele vai atender a nossa oração. Então, a chave para a oração, para ter respostas incríveis, é a fé. E a fé começa entendendo isso aqui. Deus pode ou não pode tudo? Pode. A questão é, Ele quer ou não quer ouvir sua oração e responder? Segundo o que está dizendo aqui, se Ele deu o Filho dele para morrer no nosso lugar, por nós, para a gente ter vida eterna, Ele não vai dar as outras coisas? Com certeza, com certeza. Então, grave esse texto, Romanos 8, 32. Grave no seu coração. Lembre-se dele, que Deus ele já deu o que tinha de mais precioso para ele. E o impossível aconteceu, que foi o Filho de Deus morrer. Deus não morre, mas morreu. Para a gente poder viver para sempre. Se Ele deu isso, Ele vai dar todas as outras coisas. Então Ele vai atender a nossa oração. Ele vai ouvir as nossas preces. O problema é, Paulo também fala, e a palavra de Deus diz, e o Novo Testamento fala, e Jesus ensinou quantas vezes os discípulos a orar. Por quê? Não recebeis porque pedis mal. Porque vocês não sabem pedir. Se soubesse pedir, ganhava muito mais. As orações seriam atendidas. Então a gente tem que saber como orar, para ter a nossa oração atendida. Por que a gente está estudando esse assunto? Então vamos voltar no tema desse mês de novembro. Evidências. Então, nós vimos algumas evidências na natureza, que existe Deus, na ciência, nós vimos algumas coisas. Mas eu falei para vocês 3 evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que há um Deus que é o Criador e de que Jesus é o Filho de Deus. A primeira, ainda lembra? Estou relembrando cada semana. Futuro revelado. O que é isso? Do que eu estava falando? Das profecias. Oh, memória boa.
Profecias. Então, quando eu vejo uma profecia, é uma evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem sabe o futuro? Eu não quero nem saber, que a vida é uma aventura. Sei lá o que vai acontecer amanhã. Vamos vivendo. É uma aventura. Deus sabe. Deus sabe o futuro. Segunda evidência. Qual foi? Vidas transformadas. Quando a gente vê vidas transformadas, aí a gente percebe que esse livro não é qualquer livro. A pessoa estuda a Bíblia e muda de vida. Como isso? Como um livro muda a vida de uma pessoa? E quando eu falo muda a vida de uma pessoa, não é simplesmente a pessoa ler um livro, como que chama aquele livro? Muito famoso. Pai Rico. Quem conhece aquele livro? Pai Rico, Pai Pobre? Pai Rico, Filho Pobre ou Filho Rico? Não é? Que ensina, dá conceitos de economia e de como conseguir construir um futuro economicamente, e é muito bom, é um best-seller. Aí a pessoa muda de vida financeira. Mas se ela é orgulhosa, vaidosa, egoísta, aquele livro ali não vai mudar a vida dela, não. Pelo contrário, é perigoso ela tornar mais vaidosa, egoísta, né, e orgulhosa. Materialista. Pode ser. Esse livro leva à fonte da solução de qualquer problema, ou aquele que tem a solução para os problemas internos. Aquilo que está passando dentro da nossa mente e do nosso coração. Então, a vida transformada é uma evidência de que tem um Deus. De que a Bíblia não é qualquer livro. E são histórias incríveis de vidas transformadas. Talvez você tenha na sua vida, na sua experiência, alguma coisa que aconteceu com você que mudou a sua vida, mudou a chave, virou a chave. De repente, alguma coisa mudou e você não é mais a mesma pessoa. Como assim? Como não é mais a mesma pessoa? Não é mais a mesma pessoa. Literalmente, nasce de novo. Porque é outra pessoa, não é a mesma. Então, por isso que a Bíblia fala, nasceu de novo. Porque não é mais a mesma pessoa, é outra. Agora, a terceira evidência são as respostas à oração. Porque se eu estou orando, e eu estou falando com um ser invisível, eu não vejo. Normalmente, a gente não vê, não ouve, não toca. Mas esse ser ouviu o que eu falei, o que eu pedi, o que eu precisava, e respondeu e atendeu. Isso é uma evidência irrefutável. É uma evidência muito forte, muito grandiosa. Se você já passou por essa experiência, você não tem dúvida que tem um Deus. Por isso a gente tem que orar. Tem que orar muito para dar a chance a Deus de mostrar e provar para a gente. Eu estou aqui e eu me importo com você e eu posso resolver seu problema e vou resolver. E aí quando resolve, por quê? Jesus falou o seguinte para nós: se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, aí você pode mover o quê? Montanhas. Mover montanha é impossível? Sim ou não? Não, não é impossível. Não é impossível, mas é muito difícil. É trabalhoso, precisa de muita gente, muitas máquinas e muito dinheiro. Então eu não conseguiria mover montanha. Precisa ser um governador, um presidente, um prefeito de uma cidade bem... Porque a gente vai pelas estradas, na Suíça isso não acontece, né? Eles não removem montanha, porque as montanhas são grandes demais, eles fazem túnel. E aí eu fiquei impressionado quando eu fui lá a primeira vez, e até hoje eu fico. Quem já viajou pela Suíça sabe. Você entra no túnel, você não sabe se você sai de lá amanhã ou na semana que vem. Um dia você sai, se Deus quiser. Mas tem túnel ali. Quem já foi para a Itália via Chamonix, que passa no túnel de 12 quilômetros, embaixo do Mont Blanc, que é a montanha mais alta dos Alpes. Aquilo ali é uma loucura. Agora, eu entrei numa vez que era numa curva. Dá uma sensação de infinito. Porque você não vê o fim do túnel, você só vai fazendo curva. E fica sempre a mesma imagem. Né? E você vai indo e você fala, nunca vou sair daqui. Isso aqui não tem fim. E você vai indo naquele túnel. Eles não removem montanha, eles fazem túnel. Diz que o maior túnel já construído faz alguns anos, né? Foi inaugurado. Passa trem, se não me engano, são 57 quilômetros. Imagina um túnel de 57 quilômetros. E pela velocidade você deve ficar mais de 1 hora ali dentro, porque num túnel não pode correr, né? Então você fica Pior é o túnel do Canal da Mancha, né? Os 42 quilômetros ali. Quem já passou, eu passei algumas vezes. Não é bom nem pensar. Você está lá embaixo, em cima é água. É mar. Está embaixo do mar. Agora, dá para mover montanha.
com muitos homens trabalhando, centenas de homens, muito dinheiro, caminhões, as máquinas. Aí a gente vai pelas estradas, no Brasil a gente vê isso. Você olha um V assim, né? Tinha uma montanha ali antes. Tiraram para colocar uma rodovia. Então a montanha foi movida. Agora, tem um problema na nossa vida que mover montanha é mais fácil. Uma pessoa que está com câncer terminal, e o médico diz, você tem uns 3 meses de vida. É mais fácil mover uma montanha do que resolver o problema dessa pessoa. Quando uma pessoa olha para outra depois de 15 anos de casado, 20 anos de casado, e fala, não te amo mais, acabou. Quem que resolve isso? É mais fácil mover uma montanha do que salvar esse casamento. Quando acontece desastres aí na nossa vida, seja financeira, emocional, na nossa saúde, e a gente sabe que não tem solução humana. Porque nem se você tivesse, não vou nem dizer 1 milhão, 100 milhões de euros, não resolvia o problema. Porque dinheiro não resolve. E aí? Quem resolve? Deus tem solução para todos os problemas. Às vezes não tem ninguém que possa resolver o problema. Às vezes não tem dinheiro no mundo que possa resolver o problema. Às vezes não tem um médico especialista, estudado e preparado que possa resolver o problema de saúde. Deus tem solução para todos os problemas. E aí, eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso de um médico. Eu não preciso, porque Ele tem a solução. E mesmo que tudo dê errado, a solução já está dada. Porque mesmo o filho da minha amiga Janice, que faleceu, e eles conseguiram no mês seguinte fazer um culto de ações de graça. Por quê? Porque eles sabem que Deus já deu a solução. Por isso eles conseguiram, com dor, sofrimento, lágrimas, conseguiram agradecer, porque a solução já veio. Esses dias alguém me trouxe um pensamento muito profundo. Um sermão de um outro pastor, e ele analisando as coisas da seguinte maneira. Muito bonito a gente ler na Bíblia os milagres de Jesus e o que ele fez. O cego de nascença, meus meninos estavam vendo hoje de madrugada. Eles pulam lá na minha cama e eu queria dormir mais um pouquinho. Aí eu peguei meu telefone. Está me vendo, tarde demais. E deixei eles ver um desenho bíblico, viu, Michele? O cego de nascença. E eles lá vendo. Jesus que veio e colocou o barro nos olhos dele, mandou ele lavar. Linda história. Agora, cadê esse homem hoje? Cadê o cego de nascença? Ele viu, por alguns anos. E aí aquela expressão, né? Esses olhos, eu vi com esses olhos que a terra dele já comeu. Dele ele viu com aqueles olhos que a terra é de comer. Comeu, já está no pó. O Lázaro, muito lindo, né? Lázaro morreu, 4 dias depois. Eu queria saber se Lázaro mudou a data do aniversário dele. Não é? Porque ele tinha que comemorar 4 dias depois. Pensa no seu aniversário. Qual que é a data do seu, Marineide? 16 de novembro. Aí ia ter que comemorar 20 de novembro. 4 dias depois. Por quê? 4 dias ele não estava vivo. Ou ele ia começar a comemorar no dia da ressurreição, porque nasceu de novo. Minha vida começou aqui, essa nova vida, nova data. Agora eu tenho um novo aniversário. 4 dias depois, ele ressuscita e continua vivo. Cadê o Lázaro? Pó. Jesus resolveu o problema dele? Foi todas as soluções que Jesus apresentou foram boas no momento, mas elas foram parciais, temporárias. Foi uma coisa, só um curativo na ferida. Não foi solução. Foi só amenizar o sofrimento, amenizar a dor. Por quê? Porque o fim da história do mundo vai ser o momento que a solução definitiva vem. E essa está garantida. Então a gente sofre, passa por momentos difíceis aqui, a gente precisa ter fé a orar, e Deus muitas vezes vai resolver os nossos problemas, mas às vezes Ele não vai por algum motivo, e a gente tem que ter fé e confiar. Por quê? Porque a solução maior, Ele já deu. E aí a gente tem que ser grato por cada dia que eu estou vivo nesse mundo. Porque eu posso morrer hoje, amanhã. Mas eu estou feliz, porque eu tenho amigos que eu perdi na adolescência. Eu tenho um amigo que estudava comigo na faculdade de teologia no primeiro ano.
Ele faleceu em setembro de 1993. A gente tinha a mesma idade. Não, ele era um pouco mais novo que eu. Se não me engano, ele tinha 17 anos de idade. E eu fico pensando, ele morreu com 17 anos de idade. E eu, daqui 2 semanas, vou fazer 50. 5 décadas. Ele não chegou a 2. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus. E a gente tem que ser grato. Por quê? Todo mundo está sujeito. A gente é tão frágil. Tão frágil. Tem um cantor que eu gosto muito, tem uma música que ele fala exatamente sobre isso. Ele é inglês, ele canta em inglês, mas ele fez uma versão dessa música, acho que é a única música dele que ele fez uma versão em português. E ele fala justamente quão frágil a gente é. De quão frágil o ser humano é. Para morrer, tem uma frase, né, que a gente fala em português. Para morrer, basta estar vivo. Porque, a qualquer momento, a gente pode morrer. Então, a gente tem que valorizar cada minuto, cada instante de relacionamento com as pessoas. Porque cada momento pode ser o último. Parecendo a avó da Michele. Coisa mais engraçada. Era uma mulher muito engraçada. Ela faleceu com quase 90 anos de idade. Primeiro, era engraçada porque ela era italiana mesmo. Aprendeu a falar português aos 60 anos de idade. Só falou italiano até os 60. A partir dali, então ela falava umas coisas em português que a gente não sabia se era italiano ou português. Ela não falava sutiã, ela falava sutim. Aí ela ouvia as coisas e gravava errado e ficava. Então não tinha liquidificador na casa dela, era o eletrificador. Eletrificador. Vamos usar o eletrificador. Não era leite condensado, era leite compensado. E a gente ria, né, do jeito engraçado dela. Mas, como o esposo dela morreu, ela era jovem. Você vê, ela morreu com quase 90 e ela ficou viúva uns 40 anos, porque ele tinha 40 e pouco quando morreu. E aí, quando ela chegou ali, por volta dos 60, ela pôs na cabeça, porque ela teve que ser internada no hospital, aconteceu alguma coisa, e ela achou, eu vou morrer. E ela ficou 25 anos vivendo cada dia esperando a morte. E não vinha. Porque demorou 25 anos. Ela tinha uma malinha pronta para levarem para o hospital, porque ela achava que ela ia um dia cair, ficar mal e tal, ia levar para o hospital, tinha que levar a malinha pronta com as coisas dela, e aí, dali ela não ia sair, ia morrer. Então, toda vez que despedia dela, era assim. Ela dava um abraço, dava um beijo, até logo, nunca se sabe, pode ser a última vez. E a gente ficava pensando, e foi um ano assim, foi 25 anos de abraço e beijo, que pode ser a última vez. Mas um dia chegou. E eu tive o privilégio de estar com ela algumas semanas antes, porque eu estava no Brasil, a Michele estava aqui, e eu vi a avó dela e visitei, porque ela morava em Foz do Iguaçu, e eu passei por lá. E algumas semanas depois, infelizmente, ela estava com Alzheimer, ela caiu. Mas teve uma vida longa. E ficou vivendo os últimos 25 anos, achando, pode ser agora. E não chegava esse agora. Né? E tem gente que acha que não vai chegar nunca e morre jovem. A vida é imprevisível, mas a gente tem que aproveitar cada instante, cada minuto. Então, Deus tem solução para tudo. A gente tem que orar com fé, com gratidão. A palavra de Deus diz assim, quando a gente pedir, no livro de Marcos, quando você pedir alguma coisa, ore e já agradeça. Isso é fé. Imagina o tamanho dessa fé. Você ora pedindo, já agradece pela resposta de Deus. Porque Ele vai dar o que é melhor. Se Ele der o que você pediu, você vai estar feliz, vai agradecer. Se Ele não der, é porque Ele tem coisa melhor. Então já pede agradecendo. Lembre-se disso. Deus, Ele deu o Filho dEle. Ele não vai dar todas as outras coisas com Ele? Claro que vai. Agora, a questão é, eu tenho fé? Porque segundo Hebreus, o capítulo da fé diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você orar e pedir alguma coisa para Deus sem fé. Não vai acontecer nada. Nada. Eu tenho que crer. Crer que Ele pode tudo. Por isso a gente estudou aqui sobre o tamanho de Deus. A gente começa a olhar o universo, aquelas imagens, a grandiosidade de Deus, as evidências. Tudo isso vai construindo a nossa fé. Aí você vai confiando cada vez mais nele, porque você vê a grandeza, o poder, a imensidão e o amor desse Deus por você, que foi capaz de dar vida. Ele não vai dar as outras coisas. Vai. Então hoje à noite, precisa de alguma coisa? Chega em casa, como Jesus falou, em Mateus, no capítulo 6, que ele fala da oração. Fecha a porta do seu quarto sozinho, conversa com Deus que te ouve, e Ele vai te recompensar, Ele vai te ouvir. Faça isso com fé.
chega em casa e peça. Aí você vai ter a maior evidência pessoal que você pode ter, que é uma oração respondida. Eu tenho uma coleção, que eu podia escrever um livro com, sem exagero, centenas de histórias. Desde as menores às maiores. Como eu já contei, o milagre da ressurreição da menina de 4 anos de idade aqui em Bruxelas. Quem não viu, eu estou preparando um vídeo, vocês vão ver. Mas eu estava pensando, talvez a primeira vez que eu me lembro que eu fiz uma oração foi tão simples. Eu estava estudando teologia, nas férias a gente trabalhava com livros, vendia livros no Brasil, coisa difícil, para conseguir o dinheiro para pagar os estudos. E eu entrei na casa de uma senhora, uma das primeiras vezes que eu estava fazendo aquilo. E aquela senhora me recebeu muito bem na casa dela, só que ela tinha um bebê no colo. Uma criança de 1 ano, que estava chorando muito, e alto, que não dava para a gente conversar. Aí eu não tinha o que fazer. Eu tinha 19 anos, sem experiência, né? Experiência nenhuma com criança. O que eu ia saber para ajudar para a criança parar de chorar? A única coisa que eu sabia fazer era o quê? Orar. E eu pedi para ela, falei, a senhora se importa se eu orar por essa criança? Ela falou, não, pode orar. E eu fiz a oração. E pedi para Deus acalmar. E no meio da oração, a criança parou de chorar. E ela ficou quietinha. Eu não sei qual era o problema. Sei que acabou o problema. Porque ela não chorou mais, ela ficou boazinha, quietinha, e a gente pôde conversar. E eu vi um milagre simples, na minha frente. Uma oração respondida. Aí você olha para aquela oração respondida e você junta com outra, e outra, e outra, e outra, e a sua fé vai crescendo. Porque Deus atende coisas simples como isso, ajudar uma criança que está chorando a parar de chorar, resolver o problema dela, até o problema da morte, que é o maior problema que a gente tem, porque ele tem a ressurreição. Deus tem solução para tudo nesse meio. Qualquer coisa que acontecer, Ele vai ouvir, vai atender a gente. Se você não tem fé suficiente, aí você tem que saber quem ora com fé. E confie nessas pessoas. E peça para elas orarem com você, orar por você. Não guarde para você o seu problema. Se você tem pessoas que você confia, aí você liga para a pessoa, manda uma mensagem e diz, ore por mim. Se você puder dizer o problema, conta. Se não, Deus sabe o meu problema, mas eu confio na sua oração. Ore por mim. Não precisa dizer, porque tem coisa que é muito pessoal. Mas Deus não sabe tudo? Então confie na oração de outras pessoas. E eu conheço pessoas que são assim, que recebem pedidos de oração. E oram. E os milagres acontecem. Mas a gente tem que ter a nossa própria fé. E ela tem que crescer. Então você tem que orar e ver milagres. Quais são o maior milagre? Transformação da nossa vida. Esse é o maior. Não tem que ter medo do futuro, porque Deus conhece o futuro, certo? E lembre-se, Ele responde às nossas orações. Então eu quero convidar vocês para vir aqui, de novo. E agora é todo mundo. A Luísa já está rindo ali, porque ela sabe que ela vai ficar aqui do meu lado. Vem aqui, Luísa, do meu lado, para a gente orar para esse Deus que responde às nossas orações, que ouve o nosso pedido. Essa semana a gente já fez isso, não fez? Foi bem gostoso na quarta-feira, não foi? Nosso encontro. Marineide também, Vanilde também estava lá, né? O Jean, a Lu, a Júlia. Quem mais? O Kasler, né? Nós oramos, gastamos tempo essa semana orando. Todo mundo está convidado. Quarta-feira, 20 horas. O link está no grupo. E eu vou dizer depois para o pessoal, colocar o link do grupo no vídeo de hoje. Lá na descrição, quem está no Brasil, está nos Estados Unidos, em outro lugar, só faz a contagem do fuso. Pode participar com a gente no Zoom, para a gente orar juntos. É um encontro que a gente abre o coração, faz os nossos pedidos. Combinado? O link vai estar lá, tá certo, Gabriel? Depois você pega o link do grupo. Sempre é o mesmo link. Ele vai estar sempre o mesmo toda semana. Você tem ele, você vai poder usar sempre. E aí a gente vai ter a oportunidade de orar e buscar Deus em oração. O Deus que atende as nossas orações desde a mais simples. Onde eu coloquei minhas chaves? Lembra que eu falei disso? Deus mostra. Até a coisa mais difícil, o problema maior que você está passando. Coloque nas mãos de Deus. Ore com fé. Ele deu o filho dele. Não vai dar todas as outras coisas, né, Emerson? Se ele deu o filho, não vai dar todas as outras coisas? Vai. Confia. Ora. Deus vai responder, vai atender. Vamos orar nesse momento.
falar com o nosso Deus, coloca a mão no meu ombro assim. Isso, ó, fechou a corrente aqui. Estou me sentindo acolhido no refúgio. Eu estou pensando em criar um videozinho assim e colocar assim, olha, cadê a câmera? Qual que é a câmera? Falar assim pro pessoal, vem se refugiar com a gente. Não é um bom convite? Né? Vem se refugiar com a gente, vem para o refúgio. E aqui é o refúgio, na quarta-feira, chama Refúgio da Oração. Então esse é o nosso refúgio, Refúgio da Oração. Para a gente orar e confiar no nosso Deus cada vez mais, porque Ele só tem coisa boa para a gente. Tocou meu coração esses dias quando eu percebi, porque alguém comentou sobre isso. Eu comentei aqui, depois alguém fez um comentário. Faz alguns meses. Por que Jesus chorou no momento que Lázaro estava morto? No caminho para lá, Jesus já sabia que ia ressuscitar ele. Então ele estava feliz por dentro. E ele viu todo mundo chorando. E ele indo lá, daqui a pouco vai estar todo mundo sorrindo. Ou vão estar chorando de alegria. Mas ali, está o menor verso da Bíblia, diz assim, Jesus chorou. Por que ele chorou? E aí um amigo lá em Porto Alegre, o Thiago Weber, ele falou, porque ele foi pesquisar isso quando a mãe dele faleceu. Jesus chorou porque ele simpatiza com a nossa dor e o nosso sofrimento. Mas porque ele olhou para o mundo que ele criou e ele disse assim, ele pensou, eu não criei esse mundo e essas pessoas para sofrerem. Pensa nisso. Ele falou, eu não criei eles para sofrerem, para chorarem, para derramarem lágrimas. E ele chorou por ver a gente sofrendo. Ele chora quando ele vê a gente sofrendo. Mas um dia, que está lá em Apocalipse 21, verso 4, diz assim, ele enxugará toda lágrima, ninguém mais vai chorar. E eu estou chorando emocionado agora. E ele vai enxugar as lágrimas. Ninguém nunca mais vai ter que chorar. Pensa nisso. Eu dou qualquer coisa para estar num lugar desse. Que não vai ter motivo para chorar, só de alegria. Eu quero ir para lá. Quem quer ir para lá comigo? Amém. A gente vai junto. E vai ser bom demais. Vai ser bom. Luísa, você pode ser minha vizinha, tá? Você vai morar lá no... Eu abri a janela de manhã. Ó, Luísa! Aí ela dá um tchau de lá. Sorrindo assim, feliz. Porque a gente nunca vai ter que chorar. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus mais uma vez por tanta coisa boa que Ele faz por nós. Senhor nosso Deus, aqui estão os refugiados do nosso refúgio. Esse local que a gente vem aqui para se unir, para se abraçar, para ouvir a Tua palavra, para louvar o Teu nome cantando, Te adorando, porque tudo que temos e somos vem de Ti e a gente só tem motivo para agradecer. Quando as coisas difíceis vêm e acontecem, a gente sabe que a gente pode orar e o Senhor está nos ouvindo e o Senhor está nos atendendo da melhor maneira. O Senhor sempre tem uma resposta para nós. E o Senhor deu o Seu Filho, o maior presente que o Senhor poderia dar, o que tinha de mais valioso para o céu. O Senhor já nos deu Ele. Com Ele o Senhor vai dar todo o resto também. Nós cremos e confiamos nisso. E por isso hoje, amanhã, durante essa semana, a gente vai orar com muita fé, confiando em Ti, crendo que o Senhor tem a resposta para as nossas orações, tem a solução para os nossos problemas, sabe das nossas necessidades e vai suprir cada uma delas. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos nesse momento. Tudo que temos e somos está no Teu altar. Receba, porque é tudo que nós temos para oferecer a Ti, como gratidão, a nós mesmos. Nós damos a Ti nosso coração. Abençoe a cada um que está aqui, aqueles que estão online também, onde quer que estejam, que recebam nesse momento a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.